como era a vida antes do dilúvio nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso, um mundo antes do grande dilúvio. Essa era, frequentemente envolta em camadas de interpretações, é um tempo da humanidade primitiva, marcada por longos períodos de vida, interações divinas humanas e uma proximidade com Deus, e a história da criação em si. Personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé, nos dão vislumbres de uma vida que parece ser relacionável. Muitas forças se juntam para fazer o dilúvio acontecer. Satanás e os anjos caídos, o primeiro evento que levou ao dilúvio, ocorreu antes da criação do mundo. Esse evento foi a criação dos filhos de Deus. Na história bíblica do livro de Jó, Deus revela um evento que ocorreu antes da criação do mundo. Jó 38, versículos 4 a 7. Quando você estava quando eu estabeleci os alicerces da terra? Me diga, se você sabe e entende. Nós determinamos as medidas da terra, se você sabe, ou quem esticou a linha de medida sobre ela, em que suas fundações foram fixadas, ou quem colocou sua pedra angular, quando as estrelas da manhã cantaram juntas, e todos os filhos de Deus, anjos, gritaram de alegria. É revelado que seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, poder e sabedoria de Deus envolvidos no processo. Antes do dilúvio, era um ser caído. A Bíblia apenas faz referências passageiras aos anjos caídos, porque a vasta maioria dos anjos no céu nunca perdeu seu caminho ou se voltou para o mal. Houve alguns que tomaram essa decisão. Tenha em mente que o céu foi originalmente destinado a ser o lar deles para toda a eternidade, mas agora eles caíram dele. O que causou tudo isso a acontecer, no entanto, não podemos negar o fato de que os anjos possuem livre arbítrio. Sua queda pode ser vista em termos de seu livre arbítrio. O livro de Judas deixa isso bastante claro. Judas 5 a 6, Bíblia amplificada. Agora quero lembrá-lo, embora você esteja totalmente informado uma vez por todas, que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, subsequentemente destruiu aqueles que não acreditaram, que se recusaram a confiar e obedecer e depender dele, e anjos que não mantiveram seu próprio lugar designado de poder, mas abandonaram seu lugar de morada apropriado. Estes ele manteve em correntes eternas, sob a espessa escuridão de trevas absolutas, para julgamento do grande dia. Judas decidiu que os anjos não mantiveram seu domínio apropriado. A frase domínio apropriado pode ser interpretada como regra ou ponto de partida. Anjos foram feitos especificamente para o propósito de habitar no céu com Deus, adorá-lo e executar suas ordens. Eles foram formados para trazer glória a Ele, assim como as pessoas foram, mas os humanos foram projetados para habitar na terra, enquanto os anjos foram criados para viver no céu. Apesar disso, esses anjos deixaram seu início, que é outra forma de dizer que eles deixaram sua localização inicial no céu. Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está encarregado desses anjos e atua como seu líder. A grande rebelião, como alguns se referem, foi um evento em que Satanás e uma parte das legiões angelicais do céu travaram guerra contra Deus e seus anjos numa tentativa de derrubar a autoridade de Deus no reino eterno. O diabo elaborou um plano para derrubar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Obtemos um relato do próprio Jesus, já que ele estava presente. Jesus falou sobre a glória e majestade que ele compartilhou com Deus Pai antes da existência do mundo. João 17, versículo 5, Bíblia amplificada. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus declara: eu vi Satanás cair como relâmpago do céu. Como pode ser visto, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um garfo. Ele é um ser antigo com verdadeiro poder espiritual, que ele usa para o mal e fins egoístas. Não lutamos, disse Paulo.
Estamos em uma luta de luta livre, mas não é contra carne e sangue. O reino de Satanás é altamente organizado, com diferentes áreas e níveis de autoridade, e suas sedes estão nas regiões celestiais. Isso é um fato surpreendente, mas é bastante claro. O fato de Satanás liderar um reino altamente organizado surpreende algumas pessoas. Ainda assim, há muitas indicações claras disso na Bíblia. Uma guerra espiritual começou. É um confronto entre dois reinos. Um reino é governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas. Após ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores se comprometeram uns aos outros e formaram o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Satanás considerava a terra seu domínio e via Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra para estabelecer seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, havia um lugar chamado Éden na língua hebraica. A palavra Éden significa alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão, onde o homem poderia encontrar Deus, de acordo com Gênesis 3, versículo 8. Agora, no Jardim Perfeito, havia uma árvore especial chamada a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus disse a Adão e Eva que eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto por essa. Satanás deve destruir o destino do homem, mas como? O diabo, a velha serpente, encontrou seu caminho até Eva e usou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi a dúvida. Deus realmente disse, Gênesis 3, versículo 1, você quase pode ouvir o pai da mentira enquanto ele interage com Eva. O enganador então usou sua segunda estratégia, suposição, para fazer Eva duvidar se as consequências de sua desobediência realmente resultariam em sua morte, como Deus havia declarado, você certamente não morrerá. Gênesis 3, versículo 4. A terceira e última abordagem que ele usou contra Eva foi a tentação. Deus ficou desapontado por causa de sua desobediência. Eles não podiam mais ficar no Jardim do Éden. Adão e Eva já haviam cometido um erro ao comer a fruta proibida. O contra-ataque subversivo de Satanás completamente dominou os humanos, mas Deus estabeleceu uma cabeça de ponte no Jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria machucada pela semente da mulher, revertendo a mesa no tentador antes de expulsar Adão e Eva do jardim, demonstrou seu domínio completo sobre Satanás. O primeiro assassinato, Caim e Abel, Gênesis 4. Alguém apontou que o pecado cometido pelo primeiro homem causou que o segundo homem matasse o terceiro. Apesar de Adão e Eva terem sido banidos do jardim, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor. Porque ambos os filhos haviam crescido ouvindo histórias sobre Deus, eles sabiam que deveriam fazer oferendas ao seu Criador. Ambos os rapazes chegaram prontos para adorar ao longo do tempo, mas enquanto o Senhor se preocupava com Abel e sua oferta, ele não se preocupava com Caim e sua oferta. Isso enfureceu Caim. Apesar do aviso de Deus de que ele deveria dominar o pecado, Caim enganou seu irmão, matou-o, enterrou-o e o renegou completamente. Sou eu o guardião do meu irmão? Ele pergunta, temendo que outros pudessem matá-lo por seu crime. Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo, dizendo que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes. Gênesis 4, versículo 15. Caim foi punido por se tornar um errante inquieto, longe de sua casa e família. Depois que Deus puniu Caim, ele foi viver em um lugar chamado Terra de Nod, que fica a leste de Éden. Nessa terra, Nod, ele construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho Enoque. Seus descendentes incluíram pessoas influentes de seu tempo. Jabal, o pai daqueles que vivem em tendas e criam gado. Jubal, o pai de todos que tocam instrumentos de corda e flautas. E Tubal-Caim, que forjava ferramentas de bronze e ferro. Gênesis 4, versículos 17 a 22. O que segue a punição de Caim é a história de 2 famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, os modos assassinos de Caim foram passados através de sua linhagem.
encontramos um homem se gabando de sua própria violência, até chegarmos ao seu tataraneto. O mal estava se espalhando. O design perfeito de Deus tem apenas 4 capítulos, e já encontramos pessoas se deleitando em derramamento de sangue e desrespeitando seu design para o casamento. Antes do dilúvio, a poligamia também foi transmitida através da linhagem de Caim. Até então, um homem e uma mulher eram casados para a vida, mas os descendentes de Caim tinham várias esposas. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete, em lugar de Abel. Sete exemplificava o mesmo tipo de adoração que seu irmão falecido Abel, porque as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com Sete. O modo de adoração de Caim, que é orgulhoso, aponta para si mesmo. O modo humilde de adoração, como praticado por Abel e Sete, clama a Deus. Judas 11. Ai deles, eles tomaram o caminho de Caim, correram apressadamente para o erro de Balaão por lucro e foram destruídos na rebelião de Coré. Não é surpresa, então, que quando Deus precisou de um servo obediente séculos mais tarde, ele escolheu Noé da linhagem de Sete. O legado de Caim foi complicado. Por um lado, ele e sua família eram realmente bons em criar novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Por outro lado, eles também tinham muitos problemas com brigas e ferir os outros, e isso parecia piorar com o tempo. Isso se tornou um símbolo do que é ser humano, uma luta entre nosso potencial para um grande bem e nossa capacidade para um grande mal. As gerações após Adão, o mundo se tornou populoso, mas também se encheu de pecado. As pessoas não eram amáveis umas com as outras. Elas mentiam, roubavam e até matavam. Dentro desse período, os homens viviam vidas extraordinariamente longas, seus anos numerados nas centenas. Era uma era diferente, um tempo em que a humanidade ainda estava intimamente conectada às suas origens, e o mundo em si era mais jovem e fresco. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas depois de Caim e Abel, e com o crescimento de sua família, veio o nascimento da civilização em si mesma. A Bíblia diz que depois que ele se tornou o pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis 5, versículo 4. À medida que os filhos de Adão e Eva cresciam, eles tomavam esposas e formavam suas próprias famílias, e a população começava a crescer de forma constante. Além de Caim e Abel, Sete era outro filho de Adão que também teve descendentes, incluindo Enoque, Matusalém e, eventualmente, Noé. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Gênesis 5, versículo 5. Sim, você ouviu certo, 9 séculos. Ele teve filhos que também viveram vidas extraordinariamente longas. Seu filho Sete viveu 912 anos. Gênesis 5, versículo 8. E o filho de Sete, Enoque, viveu 905 anos. Gênesis 5, versículo 11. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e lhes ensinava os modos da terra, como cultivar a terra e cuidar dos animais, e também como se conectar com Deus. Esta linha de pessoas era especial. Eles carregavam a semente da primeira união da humanidade com anjos caídos, mas apesar de suas vidas longas e sabedoria profunda, esses primeiros seres humanos não eram imunes aos problemas que frequentemente afligem a humanidade, questões como ciúme, raiva e, às vezes, até violência. No entanto, havia um homem que se chamava Enoque. Gênesis capítulo 5 nos dá a primeira expressão de Enoque, que é o primeiro Enoque, que era o filho de Caim. Este é um Enoque diferente. Gênesis 5, versículo 21. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. E do nosso conhecimento bíblico, sabemos que seu filho Matusalém foi o homem mais velho registrado na Escritura. Ao estudarmos as genealogias escritas na Bíblia, descobriremos que Enoque era o bisavô de Noé. Isso é encontrado em Gênesis capítulo 5, versículos 22 e 24. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus em uma era em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento e seus filhos. Eles também geraram filhos. Enoque
é como um sopro de ar fresco nos livros de história. Enoque foi introduzido como os outros, mas apesar do fato de não ter vivido tanto quanto alguns dos outros homens, seu testemunho é marcante. A Bíblia diz que ele andava com Deus e que quando chegou a hora de deixar a terra, Deus o levou sem a passagem da morte, como a conhecemos. Sua descrição é curta, mas pesada e significativa. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus que o transladou. Sua vida fornece um modelo para muitas pessoas, ao longo de diferentes gerações, pois nos ensina a viver para o público de um. Ele nos ensina silenciosamente a buscar apaixonadamente uma comunhão e comunicação íntima com Deus, sabendo que, à medida que fazemos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5, versículo 24, Nova Bíblia Americana. Padrão. Enoque andou com Deus e ele não estava, pois Deus o levou. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento registrado, já que Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus simplesmente o envolveu e o arrebatou. O livro de Hebreus fala sobre os homens dos quais este mundo não era digno. Apesar da beleza da vida de Enoque, sua era não era inteiramente cor-de-rosa. As pessoas viviam muito, mas nem sempre bem. Elas tinham muitos anos para aperfeiçoar suas habilidades, construir coisas e explorar a terra, mas também tinham mais tempo para cometer erros, desviar-se do caminho de Deus e deixar seus corações endurecerem. Isso acabou levando a um mundo tão corrupto e tão distante de suas origens divinas. O crescimento populacional e a expansão de tribos e famílias ao longo do tempo fizeram com que tribos e clãs se formassem, cada um descendente de um dos patriarcas originais. Eles se espalharam pela terra, encontrando novos territórios para chamar de lar. À medida que a população crescia, também crescia a necessidade de diferentes papéis e profissões. As pessoas não podiam ser apenas pastores e agricultores. Era necessário diversificar. Caim, por exemplo, era um trabalhador da terra, conforme Gênesis 4, versículo 2, enquanto seu irmão Abel era um guardião de ovelhas. Isso sugere que mesmo nesse estágio inicial, os papéis estavam sendo definidos com base na necessidade e no conjunto de habilidades. Tubal-Caim, um descendente de Caim, tornou-se um instrutor de todo artesão em bronze e ferro, conforme Gênesis 4, versículo 22. Isso indica o surgimento de profissões mais especializadas, como a metalurgia. Os músicos também surgiram nessa época. Jubal, outro descendente de Caim, foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, conforme Gênesis 4, versículo 21. Esses papéis permitiram que a sociedade se tornasse mais complexa e organizada, preparando o cenário para formas mais avançadas de civilização. Embora as pessoas aprendessem novas habilidades e empregos, a vida antes do grande dilúvio não era perfeita ou feliz. A Bíblia nos diz que o Senhor viu quão grande era a maldade da raça humana na terra e que cada inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas mal o tempo todo, conforme Gênesis 6, versículo 5. Em resumo, antes do dilúvio, a humanidade se expandiu e se diversificou. Famílias se transformaram em tribos, papéis se transformaram em profissões e a civilização deu seus primeiros passos. Invasão dos Nefilins. Como o comandante autonomeado do Reino das Trevas, Satanás convocou suas legiões malignas para infiltrar a humanidade com a intenção de poluir a linha adâmica que levaria ao Messias, conforme Gênesis 6, versículos 1 a 2. Quando os seres humanos começaram a aumentar em número na terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e casaram-se com qualquer uma que escolhessem. Os filhos de Deus, no livro de Jó, são caracterizados como anjos. 2/3 dos anjos permaneceram com Deus no terceiro céu, anjos eleitos, enquanto 1/3 foi expulso, os anjos caídos de Satanás. O reino de Deus estava prosperando em número e em força. Sentindo-se ameaçado, o príncipe das trevas convocou suas legiões malignas para infiltrar a humanidade. Esses anjos caídos desceram à terra e geraram os nefilins, ou gigantes. A palavra hebraica para nefilins
se traduz como caídos. Esta invasão satânica do Gênesis 6 corrompeu todo o mundo. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. É mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus, ou homens exclusivamente possuídos por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. A maldade da humanidade, conforme Gênesis 6, versículos 1 a 5. Nos primeiros capítulos do Gênesis, especificamente em Gênesis 6, versículos 1 a 5, a Bíblia pinta um quadro do mundo antes do dilúvio. Gênesis 6, versículos 3 a 5. Então o Senhor disse: Meu espírito não permanecerá com o homem para sempre, pois ele também é carne. No entanto, seus dias serão 120 anos. Os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e lhes geraram filhos. Esses foram os homens poderosos que foram de outrora, homens de renome. Então, o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que todo o intento dos pensamentos de seu coração era apenas continuamente mau. A terra não era um lugar de paz ou bondade, mas sim preenchida com pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus próprios desejos, sempre buscando fazer o que querem, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não são virtudes que são celebradas ou mesmo compreendidas. Em vez disso, engano e manipulação dominam o dia. Cada um está por si mesmo, e o tecido mesmo da sociedade é rasgado por egoísmo e maldade. Nesse ambiente, as famílias não são santuários de amor e apoio, mas sim campos de batalha de engano e traição. Vizinhos não cuidam uns dos outros. Eles procuram explorar um ao outro. Os governos não são instituições de justiça, mas sim sistemas de opressão, sustentando a regra dos poderosos sobre os fracos. Agora, insira neste mundo caótico um desenvolvimento incomum: os nefilins. Os nefilins eram especiais, e não como pessoas regulares. Eles eram realmente fortes e maiores que a vida, mas pareciam tornar os problemas do mundo ainda piores. Eles eram admirados, temidos e talvez até venerados, afastando as pessoas do verdadeiro Deus que os criou. Sua força os tornou objetos de fascinação, mas eles faziam parte de um mundo que estava girando cada vez mais para o caos e o pecado. Foi nesse contexto que Deus viu a maldade da humanidade, declínio espiritual e moral. Deus lamentou a criação. A humanidade, a joia da coroa da criação, havia perdido o caminho. Em vez de viver em harmonia uns com os outros e com o mundo, as pessoas estavam consumidas por violência, maldade e engano. Deus olhou para sua criação e sentiu uma imensa tristeza. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter feito seres humanos na terra, e seu coração estava profundamente perturbado. Gênesis 6, versículo 6, Nova Versão Internacional. Era uma tristeza divina, uma dor tão profunda que transcendia a compreensão humana. Imagine um pai desolado pelas ações de um filho rebelde, mas infinitamente amplificado. E assim, em sua grande dor, Deus tomou uma decisão difícil. Gênesis 6, versículo 7, Bíblia Amplificada. Então o Senhor disse: Destruirei, aniquilarei a humanidade que criei da superfície da terra, não só o homem, mas também os animais, os seres rastejantes e as aves do céu, porque me entristece profundamente ver o pecado da humanidade e me arrependo de tê-los feito. Deus estava perturbado com as ações das pessoas que ele criou, e não lhe restava outra opção senão curar um mundo que girava em espiral no caos. Noé, um homem justo. Mas mesmo no meio desse capítulo sombrio da história humana, havia um vislumbre de esperança. Um homem chamado Noé. Gênesis 6, versículo 8, Bíblia Amplificada. Noé encontrou favor e graça aos olhos do Senhor. O mundo havia se desviado, mas Noé se destacou como um farol de esperança, um homem de integridade e fé. Gênesis 6, versículo 9, Bíblia Amplificada. Estas são as anotações das gerações, a história familiar de Noé. Noé era um homem justo, um que era justo, e tinha a posição correta com Deus, irrepreensível em sua geração maligna. Noé andava,
vivia em comunhão habitual com Deus. Noé nasceu na linhagem de Adão, descendo através de Sete, Enoque, Cainã e vários outros antepassados que carregaram a tocha da retidão através das gerações. Eventualmente, essa linhagem levou a Noé, um homem que não apenas carregou a tocha, mas permitiu que ela brilhasse intensamente em sua vida. Ele também era um homem de família. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Como um pai amoroso e um marido fiel, ele incutiu em seus filhos as mesmas virtudes que ele carregava em seu coração. Mesmo quando Deus compartilhou sua decisão dolorosa de lavar a maldade que assolava a terra através de um dilúvio que afogaria cada coisa viva, a fé de Noé não vacilou. Ele entendeu a gravidade da tarefa à frente e a aceitou com um coração pesado, mas resoluto. Deus disse: "Estou indo para pôr um fim a todas as pessoas, pois a terra está cheia de violência por causa delas. Com certeza, vou destruir tanto elas quanto a terra." Gênesis 6, versículo 13. Deus considerou Noé digno de ser o guardião de um novo começo para a humanidade. Noé fez o que Deus lhe disse para fazer, mesmo que as pessoas ao seu redor zombassem dele ou não acreditassem que algo ruim estava prestes a acontecer. Ele passou anos construindo a arca, avisando as pessoas sobre o dilúvio iminente e esperando pelo momento em que Deus selaria ele e sua família dentro deste gigantesco refúgio de madeira. À medida que o céu finalmente se abria e a terra era engolida pela água, as virtudes de Noé tornaram-se a pedra angular para um novo mundo. Sua fidelidade e obediência preservaram a vida, e de sua linhagem surgiria a nação de uma terra purificada. Assim, em um mundo que girava em espiral no caos, a luz de Noé brilhou a mais brilhante, um testemunho do poder duradouro da virtude e da fé diante da escuridão avassaladora. Aliança de Deus com Noé. Gênesis 6, versículos 17 a 22. A arca era o santuário da família de Noé, um vaso para carregá-los acima das águas que em breve envolveriam a terra. Deus disse a Noé: "Faça para si uma arca de madeira de gófer. Faça compartimentos na arca e revista-a por dentro e por fora com piche." Gênesis 6, versículo 14. Deus forneceu a Noé dimensões muito específicas, designs e planos para a arca. Esta não era uma embarcação comum. Era um navio especial projetado para salvar os últimos seres vivos quando o mundo estivesse inundando. Gênesis 6, versículos 14 a 16. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, equipada com uma porta e uma janela e dividida em vários níveis. Convertendo as dimensões para medidas modernas, isso seria 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Teria uma porta e uma janela e seria dividida em diferentes andares. Deus disse: "É assim que você deve fazê-la." Gênesis 6, versículo 15. E assim Noé começou a tarefa monumental de construir a arca. Não foi fácil. Muitos o ridicularizaram e questionaram sua sanidade, mas Noé tinha fé. Conforme os anos passavam e a madeira tomava forma, uma magnífica arca se erguia, um testemunho inegável da obediência e fidelidade de Noé. Deus também forneceu a Noé instruções sobre quem e o que trazer para dentro da arca: sua esposa, seus filhos Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles deveriam embarcar. Além disso, Deus disse a Noé para trazer para a arca 2 de cada criatura viva, macho e fêmea, para mantê-las vivas durante o dilúvio. Você deve levar consigo 7 de cada animal limpo, um macho e sua fêmea, e 2 de cada animal que são impuros, um macho e sua fêmea. Também 7 de cada ave do ar, macho e fêmea, para manter suas espécies vivas sobre a face da terra. Gênesis 7, versículos 2 a 3. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Gênesis 6, versículo 22. Assim, em um mundo consumido pelo caos e pela corrupção, Noé permaneceu como um pilar de retidão, guiado pela sua fé inabalável e sua obediência aos mandamentos de Deus. Ele enfrentou zombaria e descrença, mas continuou firme em sua missão,
confiando que Deus o guiaria através do iminente dilúvio que buscava purificar a terra do mal que a havia dominado. A dedicação de Noé e sua firme aderência à fé mostraram ser a chave para a preservação da vida na terra, e através de sua linhagem, um novo começo foi assegurado para a humanidade. A história de Noé e o dilúvio não é apenas um relato de destruição e renovação, mas também uma profunda reflexão sobre a capacidade de resistência e redenção do espírito humano quando guiado por uma força maior. A aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio serve como um lembrete perene do poder da fé e da promessa de renovação, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Essa aliança, simbolizada pelo arco-íris, foi um sinal de esperança e um compromisso eterno de que Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Eu estabeleço o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, versículo 13. Sempre que o arco-íris aparece nas nuvens, serve como um lembrete da promessa de Deus e de sua misericórdia infinita, mesmo diante dos erros humanos. A história de Noé é uma das muitas narrativas na Bíblia que nos ensina sobre o perdão, a resiliência e a capacidade de começar de novo. Não importa quão grande seja a adversidade, ela nos mostra que, mesmo quando o mundo parece estar no seu ponto mais baixo, há sempre uma oportunidade para renovação e mudança positiva se estivermos dispostos a ouvir e seguir os caminhos divinos. Este episódio do dilúvio e a subsequente renovação da terra são exemplos do amor e da justiça divina que se equilibram de maneira que podemos aprender a confiar no propósito maior, mesmo quando não entendemos completamente os caminhos pelos quais somos conduzidos. A fé de Noé, sua obediência e a aliança de Deus com ele são fundamentais para entendermos que, apesar das falhas humanas e da corrupção que muitas vezes enchem o mundo, há sempre esperança e a possibilidade de redenção. A jornada de Noé nos inspira a manter a fé e a perseverar através dos desafios, confiando que há um plano maior e que somos parte de uma história muito mais ampla que se desdobra conforme caminhamos com fé. Por fim, a vida de Noé e a promessa de Deus são um testemunho poderoso do amor eterno e da graça que estão disponíveis para todos aqueles que buscam sinceramente uma relação com o divino e se esforçam para viver de acordo com esses princípios eternos. Esse relato, portanto, não apenas marca um período de julgamento e destruição, mas também de renascimento e esperança renovada. As gerações posteriores, começando por Noé e sua família, receberam a chance de reconstruir e repovoar a terra, com a orientação e as bênçãos de Deus. Este novo começo foi uma oportunidade para a humanidade realinhar-se com os valores e mandamentos divinos, promovendo um mundo onde a justiça, a paz e a piedade prevalecessem. A história de Noé continua a ressoar ao longo dos séculos como um poderoso lembrete das consequências do pecado e da maldade, mas também da misericórdia e do perdão de Deus. Ela nos ensina sobre a importância da obediência e da fé em face das adversidades e nos mostra como a perseverança e a dedicação a princípios elevados podem resultar em salvação e bênçãos. Além disso, a narrativa do dilúvio e o pacto de Deus com Noé enfatizam a responsabilidade que cada um de nós tem em cuidar da criação e em viver de maneira que honre os propósitos de Deus para com o mundo. É um chamado para cada ser humano refletir sobre suas ações e seu impacto no mundo ao redor, buscando viver de forma justa e harmoniosa com os outros e com o meio ambiente. A vida de Noé e sua história são um convite à reflexão sobre a nossa própria vida e sobre como podemos contribuir para um futuro melhor, mantendo a fé e a esperança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Elas nos incentivam a buscar uma conexão mais profunda com Deus e a reconhecer que, apesar de nossas falhas e erros, sempre há espaço para graça, perdão e um novo começo. A saga de Noé não é apenas sobre sobrevivência, é sobre transformação e renovação espiritual. Ela nos desafia a olhar além do horizonte imediato
e a imaginar um mundo restaurado pela fé e pelo compromisso com os valores divinos. A aliança de Deus com Noé, selada com o arco-íris, permanece um símbolo de esperança e de promessa eterna, inspirando gerações a viver de forma responsável e reverente diante do Criador. Essa aliança serve também como um lembrete de que, não importa quão profunda seja a desordem ou quão grande a calamidade, a providência e o cuidado de Deus permanecem constantes. Ele não apenas prometeu nunca mais destruir a terra com água, mas também estabeleceu um padrão de recomeço e restauração, que pode ser visto em toda a narrativa bíblica e na história da humanidade. Com a continuação da história humana após o dilúvio, vemos o desenvolvimento de novas culturas, sociedades e até civilizações que, embora imperfeitas, carregam consigo a esperança de melhorar e de se alinhar mais estreitamente com a vontade de Deus. Cada geração tem a chance de aprender com os erros do passado e de construir sobre os acertos para criar um mundo mais justo e compassivo. A história de Noé não é apenas uma lição sobre a ira e a misericórdia de Deus, mas também uma profunda reflexão sobre o potencial humano para a regeneração e a mudança positiva. Ela nos desafia a questionar como podemos fazer diferença no mundo e como podemos contribuir para um futuro que honre os princípios de justiça, amor e paz que Deus valoriza. Por fim, o relato do dilúvio e da subsequente renovação do mundo é uma metáfora poderosa para a transformação pessoal e comunitária que é possível quando as pessoas se comprometem a viver de acordo com os princípios éticos e espirituais. Noé, como um modelo de fé e obediência, exemplifica como a integridade e a virtude podem não apenas salvar vidas, mas também fundamentar a renovação de uma sociedade. Assim, a história de Noé nos ensina sobre a resiliência e a capacidade de renovação que todos temos. Ela nos incentiva a manter a esperança, a buscar a redenção e a viver de maneira que reflita os valores mais elevados que nos são apresentados através das Escrituras e da nossa própria consciência. Ao fazer isso, não apenas melhoramos nossa própria vida, mas também contribuímos para o bem-estar e o futuro da comunidade global, perpetuando um legado de virtude e fé que pode inspirar e orientar gerações futuras.